Os fundos imobiliários são uma ótima alternativa para quem está pensando em investir para conseguir atingir aí uma renda mensal para poder ter a sua aposentadoria. Você ter aí todos os meses caindo aqueles dividendos na sua conta, sem precisar trabalhar, deixando o dinheiro parado lá e rendendo para você. E aí dentro desse universo dos fundos imobiliários, a gente tem os fundos imobiliários de base 10, que são fundos imobiliários bem mais baratos e que com apenas R$ 10 você já começa a receber dividendos todos os meses. E nesse mês a gente tem uma novidade muito legal, que um dos melhores fundos de papel que a gente tem hoje no mercado, um dos mais seguros, agora se tornou um fundo base 10. Isso quer dizer que sua cota, que antes custava cerca de R$ 90, passou a custar agora cerca de R$ 9. E eu tô falando exatamente do KNCC11, fundo imobiliário de papel da Kinea. Esse fundo é muito interessante e hoje eu resolvi trazer ele pra gente falar das novidades que vem acontecendo nesse fundo e para entender qual o motivo dessa mudança para se tornar um fundo base 10. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir a sua aposentadoria junto comigo. A gente vai investindo junto, compartilhando conhecimento até rumo à nossa liberdade financeira. Então, já se inscreve aí e bora começar. Bom, pessoal, o KNCC hoje custa nem cerca de R$ 8,90. E antes de tudo, de comentar os indicadores do relatório, quero dizer qual que foi o motivo dessa mudança. O KNCC, os fundos base 10 têm ficado bem famosos no mercado, o pessoal tá gostando muito, porque é algo prático, né? Todo mundo hoje tem R$ 10 aí sobrando todo mês para poder estar comprando aí o dinheiro, para estar gastando em alguma coisa. E o pessoal hoje está gastando em fundos imobiliários, está investindo em fundos imobiliários. E essa mudança da base 10, que começou lá atrás com poucos fundos e hoje está sendo aderida por vários, é uma boa alternativa para os fundos se tornarem mais famosos, aumentarem sua base de cotistas e também aumentar a liquidez. Essa jogada que a Kinea fez no KNC é excelente, que com certeza a base de cotistas desse fundo vai crescer muito, e esse fundo vai acabar ficando bem mais famoso. E aí ele está custando hoje R$ 8,90, está com um dividend yield de quase 12%, excelente, e uma valorização de 2% nos últimos 12 meses. A gente olha o gráfico aí dos últimos 6 meses, a gente vê que esse fundo já custou até um pouco mais caro, deu uma desvalorizada, porém agora tá aí em 8,90 e tudo mais. Mas esses fundos de papel, eles naturalmente vão andar um pouco de lado. Então, esse fundo já custou bem mais, já chegou a custar quase R$ 11, mas depois disso ele vem se mantendo estável aí entre 8,90 e 9,30. Então, não foge muito. O fundo de papel não vai ter tanto essa alternância de valor, né? E aí ainda estamos com os valores antigos, mas o valor justo dele é 9,39, um patrimônio de 1,2 bilhões. E aí o PVP deve estar em 0,95 por aí, tá bem descontadinho até. 107 mil cotistas, isso que vai mudar com certeza agora, com o fundo se tornando base 10. Essa base de cotistas vai aumentar bastante, vai ser muito bom pro fundo. A liquidez dele, 2,6, também vai aumentar com certeza. E aí o dividendo, né? Esse fundo, cerca de 60% do portfólio dele é atrelado à inflação. Então esse período de inflação mais baixa, como aconteceu no ano passado e tá acontecendo esse ano de novo, tende a entregar rendimento mais baixo. Mas aí depois, eu acredito que seja um movimento natural também. Ano que vem a inflação vai vir mais pesada. Então esse fundo aqui pro ano que vem, eu acredito que ele vai voar bastante. É uma das minhas apostas pro ano que vem. E aí, pessoal, a rentabilidade do KNC também muito boa. Hoje o fundo tá acumulando uma rentabilidade de praticamente 31% em 3 anos praticamente de existência do fundo. 2 anos, né? 3 anos de existência, praticamente aí, cerca de 11% ao ano para um fundo de papel muito bom. Só de não ter essa rentabilidade negativa, já mostra que a gestora vem fazendo um ótimo trabalho dentro do fundo, né? E algo que eu quero mostrar para vocês também é a evolução do patrimônio líquido. Eu sempre julgo que se a gestora tá fazendo um bom trabalho, né? É ver o aumento do patrimônio. Então, 2020 um patrimônio de 250 milhões, em 2021 cresceu bastante, olha só, 2022 chegou à marca de 1 bi. E esse ano ele tá bem estagnadinho, assim, não cresceu tanto, até porque o fundo não realizou nenhuma emissão esse ano ainda. Ele é um fundo mais paradão, mais high grade, né? Mas a gente vê o crescimento exponencial gigantesco do fundo, né? Então, excelente trabalho da Kinea. E aí o que eu queria comentar com vocês, né? O fato relevante que saiu aí, comentando o desdobramento das cotas. Então, a proporção foi 1:10. Então, se você tinha uma cota, ela se tornou em 10 cotas agora. Então, como eu falei, é um movimento muito interessante. Eu acho que quanto mais, assim, os fundos forem virando base 10, vai ser muito bom, tanto pra gente que investe, tanto pros fundos, porque vai se tornar um investimento mais atrativo. Eu julgo, assim, os fundos imobiliários hoje, a melhor forma de você começar a investir é algo simples, não é igual a ação, que é algo mais difícil de você analisar. E aí, a gente tornando essa indústria mais acessível pro público no geral, eu acho que a tendência é no futuro o pessoal começar a investir bastante em fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, excelente movimento. Parabéns para a Kinea. E eu espero que isso se torne recorrente nos próximos fundos imobiliários. E hoje ele se torna, assim, dos base 10, cara. Pega VGHF, Vigir, MXRF, CPTS, todos esses base 10 aí. Esse aqui é o mais seguro que a gente tem hoje nessa questão. Lembrando que o NCC não é high grade, né? Ele é um middle risk para high grade. Mas, assim, isso não
universo da Kinea, mas quando a gente joga no universo geral, comparando com os outros fundos imobiliários, esse aqui se torna um high grade tranquilo, né? O risco dos outros é muito maior comparado a esse aqui. E aí, finalmente, a gente chega no relatório dele. Como eu falei, patrimônio de 1,2 bi, fundo gigantesco. E aqui as taxas médias, né? Taxa média do IPCA mais 8,59. Excelente taxa, uma taxa muito boa. E a taxa CDI mais 3,64. Os contratos IPCA são mais longos, então o prazo médio de vencimento deles são 7,9 anos. E os vencimentos do CDI são cerca de 3,6 anos. Então, um pouquinho menos que dos contratos IPCA. São contratos de mais risco. Geralmente, os atrelados ao CDI são contratos de mais risco. Então, tem menos tempo de duração. E a alocação, 107% do patrimônio líquido. Ou seja, esse é um fundo que trabalha alavancado. É uma política da Kinea. Eles sempre trabalham aí com alavancagem até 10% do patrimônio do fundo. É uma estratégia que para eles dá resultado, é muito bem feito. Então, assim, nem nada a reclamar. Vocês sabem que eu não gosto de alavancagem, mas quando bem feita, o fundo tende a ganhar muito. E aqui, ó, pessoal, algo muito interessante que eu sempre comento com vocês. Taxa de administração 1,20, mais o ponto positivo. Não tem taxa de performance. Então, ele vai ter essa taxa de administração um pouquinho mais alta, mas não tem a taxa de performance. Isso é bom, que imagina se tem uma taxa de administração de 1,10 e uma taxa de performance. Aí acabava com tudo, né? Eles comentam um pouquinho dos resultados, né? Como assim? Como funcionam os dividendos, né? O pagamento de juros, a correção vai ser feita com base no IPCA. E esse IPCA é corrigido mensalmente, certo? Porém, o fundo utiliza as variações de 2 meses anteriores. Então, por exemplo, para esse mês, a variação do IPCA que foi referente ao mês de agosto e ao mês de setembro. Vieram um pouquinho mais altas, 0,23 e 0,26. Por isso, o resultado do fundo já deu uma melhorada. Então, são 2 meses anteriores. Então, o resultado de novembro, a gente só vai sentir de fato lá em janeiro. Então, tem esse delayzinho. Então, o fundo demora um pouco para sentir de fato. Então, isso é bom, tanto na parte da queda. Então, a gente já começa a prever que o fundo vai derrubar, dependendo. Se a inflação de novembro tem menos 20%, quem sabe que em janeiro o rendimento vai ser baixo. Por outro lado, é ruim, porque demora mais para corrigir. Então, por exemplo, se a inflação desse mês vier 0,50, o resultado positivo só vai vir em janeiro. Então, tem essa demora, esse delayzinho. Quem sabe se aproveitar ganha muito dinheiro nessa questão. Eles comentam um pouquinho em relação ao CDI. Eles acreditam que o corte vai continuar, porém tem um espaço menor para essas quedas, né? Eu também acho que agora eles vão começar a reduzir essa velocidade. Então, dificilmente eu acho que cai para menos de 10% até o final desse ano, já até porque o ano já acabou, mas vamos acompanhando. Por enquanto, esses cortes são mínimos, assim, de fato, que vão afetar muito o rendimento, mas é algo a ficar se acompanhando. E aqui eles falam das operações, né? Como eu expliquei, eles não passam de mais de 10% do patrimônio líquido do fundo, então é bem interessante. Aqui a carteira do fundo é uma carteira, como eu falei, mais focada no IPCA, mas tem CDI. O foco deles está em escritório e residencial. São setores aí um pouquinho mais fortes, é bem interessante até essa ideia dele investir. Negociação, como eu já falei até em outros vídeos, esse fundo no passado passou muito tempo sendo negociado acima do patrimonial e agora ele vem sendo negociado abaixo. Então, assim, é uma boa oportunidade para quem está pensando em entrar, você comprar o fundo com desconto. E eu sempre falo, pessoal, fundo de papel, você tem que comprar ele com desconto. Não vale a pena pagar caro em fundo de papel. Eu não cometo esse erro. E aqui a DRE dele, né? O fundo gerou nesse mês 11,8 milhões. Então, a gente compara com julho aí, ó. O fundo gerou só 10,6. Foi aquele período mais conturbado, da inflação mais baixa. Então, a gente vê que já tem uma possível recuperação. E tirando a despesa do fundo é baixinha. Teve um resultado aí de 10,8 e já acumulou uma reservinha, né? De 2 centavos aí. E um destaque para esse fundo é a questão dele estar sempre aí, né? Conseguindo acumular muita reserva. É bem interessante o KNCC. Eu não consigo ver isso em outros fundos. Eles sempre estão com a reserva acumulada muito boa. Olha aqui, praticamente metade aí, mais da metade da distribuição acumulada. Então, se vem um período mais difícil, o fundo consegue tranquilamente manter um patamar. Isso é muito bom, gosto demais desse movimento da Kinea de acumular. Vamos aguardar novembro, né? Se a inflação vier mais pesada, o resultadinho ele deve melhorar bastante. A curva de sensibilidade, como eu falo para vocês, comprando hoje esse fundo, dá para casa em um IPCA mais 8,6, taxa excelente para um fundo high grade, tá uma taxa muito boa mesmo. Tirando a taxa de administração, você leva para casa IPCA mais 7,41, então excelente taxa. IPCA tá em média de 5%, você leva para casa 12% ao ano, tá excelente. A carteira de ativos dele, algo que eu sempre destaco esse fundo é diversificação, cara. É surreal o fundo, a maior posição de 70 milhões, apresentar só 5,3% da carteira. Então, assim, muito bem diversificado. Mostra que de fato a gestora faz um bom trabalho. E o destaque, né? As maiores operações elas são indexadas ao IPCA. A gente vê aqui, ó, as 42 praticamente. Então, um fundinho bem diversificado mesmo. E só um destaque que a maior posição, né, do IPCA é 5,3 e do CDI é 8,1. Ainda assim, é muito diversificado. A maior concentração ser 8,1 mostra que de fato a gestora
tá preocupado com a diversificação. E aqui as operações, né? Tem explicação, LTV abaixo de 50, eu sempre gosto. São muitas operações, tem muitas empresas aqui. É válido vocês estudarem cada uma. Eu sempre recomendo isso, né? Sempre estudar antes de comprar. Bom, galera, KNSC não teve muitas movimentações nesse quesito alocação, mas vem essa notícia aí de se tornar um fundo base 10. E eu acho que ele vai encaminhar aí agora uma crescente bem alta para ser um dos melhores fundos base 10 que a gente tem aí. E ele vai crescer bastante. A galera fica pagando caro lá no MXRF11 e agora a gente tendo aí um fundo desse custando só 8,90, sabe? Eu acho que não vale a pena ficar lá correndo um risco de MXRF11 quando você tem um KNCC da vida aí sendo descontado. Vamos ver quanto tempo o pessoal vai demorar para abrir o olho e aproveitar esse desconto aí. Eu, como cotista, adorei essa ideia. Eu acho que é um movimento natural do mercado. Em breve, cada vez mais e mais fundos vão estar se tornando base 10. Isso é bom para todo mundo, né? Torna o mercado mais acessível, eles ganham mais dinheiro e a gente consegue comprar mais cota. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Se você não é membro, vira membro aí pra gente participar aí daquela live mensal que eu vou fazer com os membros. Tem o grupo do WhatsApp também pra gente discutir esses assuntos, mandar carteira, comentar o que a gente tá fazendo, é bem interessante. Então, se você tem interesse em tornar membro, tá aí embaixo, só clicar. E é isso, tamo junto, até a próxima e falou!